A equipe econômica deve enviar ao Congresso até outubro uma reforma administrativa. A apuração da CNN revela que a proposta não deve mexer em direitos adquiridos dos servidores públicos. E o tema de hoje é: o governo Bolsonaro deve entregar a reforma administrativa em ano de pandemia? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Mona Lisa, boa noite, doutor Bruno. Boa noite ao espectador da CNN. Quem começa é você, Bruno. Suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Mais uma semana que se inicia e a nossa ávida vontade de debater ideias e propostas é mais uma vez frustrada pela falta de material para o debate. Uma das pautas mais importantes do governo federal é a agenda de reformas. E dentro dessa agenda, duas são de importância fundamental para o equilíbrio das contas públicas: a reforma tributária e a reforma administrativa. Na verdade, as duas reformas deveriam ser vistas em conjunto, já que uma trata de medidas que visam a otimização da arrecadação e a distribuição racional da carga tributária, e a outra, a reforma administrativa, ela visa o corte de despesas diante de uma concepção de que no Brasil haveria muito gasto com funcionalismo. Mas uma reforma administrativa tem que ser muito mais do que isso. Uma reforma administrativa efetiva deve se focar muito mais na otimização da organização do funcionalismo público do que no mero e singelo corte de gastos. Em termos bem simples, a grande crítica ao funcionalismo público parte das concepções fundamentais de que se gasta demais com o pessoal na administração pública e que a eficiência dos serviços prestados pelo funcionalismo deixa muito a desejar. Dentro dessa crítica está o fato de os servidores públicos possuírem estabilidade e que, por isso, não teriam qualquer preocupação com eficiência e produtividade, que depois de passar em um concurso, de alcançar a estabilidade, eles ficariam encostados e não se preocupariam em entregar com eficiência e qualidade os serviços para os quais são designados, serviços públicos. No entanto, a gente não pode evoluir um debate que tem por premissa essa visão tanto quanto preconceituosa e enviesada sobre o funcionalismo público. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa pensar e debater a reforma administrativa, já que a gente tem uma série de incongruências dentro dessa grande categoria que a gente fala quando a gente está tratando de um funcionalismo público em geral. Quando a gente apresenta essa conta mal feita e mal intencionada de que o funcionalismo come a maior parte do orçamento, nós estamos falando de uma miríade de categorias que são tratadas equivocadamente de uma maneira homogênea, de uma maneira igual. Nós estamos nos referindo desde os professores municipais, dos guardas civis, dos policiais militares que ganham salários absurdamente baixos e precarizados, que ficam na casa dos 2, 3 mil reais, até a cúpula da magistratura nacional que tem salários na faixa dos 100 mil reais, o que é um absurdo. Nós estamos colocando no mesmo balaio os salários de servidores civis e militares, de ativos e inativos, dos 3 entes da federação, e há uma estrondosa diferença entre o funcionalismo municipal, o estadual e o federal. Por isso, antes de mais nada, a gente precisa saber de que tipo de reforma administrativa a gente está falando. E para essa pergunta, nós não temos resposta, já que nós estamos diante de mais uma insinuação, mais uma promessa, mais uma expectativa de uma proposta de reforma que não vem. Por isso, o que a gente pode fazer aqui hoje é conjecturar sobre quais seriam os melhores caminhos para uma reforma administrativa, e o primeiro pilar que nós devemos fincar nessa discussão é o de que nós devemos abandonar os preconceitos acima mencionados, de que servidor público não é eficiente, de que a máquina estatal está inchada. Não há condições de nós começarmos uma discussão séria sobre a reforma administrativa com a concepção de que os funcionários públicos são parasitas do Estado, uma metáfora utilizada pelo ministro Paulo Guedes numa palestra à Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro em fevereiro desse ano. O funcionalismo público é necessário para a consecução do projeto constitucional para a implantação dos direitos individuais e sociais. E essa carreira não pode ser aviltada. Os tempos atuais, com a pandemia, mostram a importância dos serviços públicos. O atual cenário da pandemia, que já levou a vida de 115 mil brasileiros e brasileiras. 115 mil pessoas, 115 mil famílias que perderam seus entes queridos e que sequer receberam uma palavra de solidariedade da Presidência da República. Esse cenário só não é pior
por conta das medidas implantadas por estados e municípios, mas substancialmente por conta do Sistema Único de Saúde, do SUS, dos médicos e médicas e dos servidores da área de saúde. Concluindo, é claro que a reforma administrativa é importante, mas ela não pode ser utilizada como uma desculpa para precarizar os serviços públicos no Brasil. Pelo contrário, a reforma deve ser destinada a mais eficiência ao funcionalismo público e a corrigir as enormes assimetrias entre as diversas carreiras, para que seja por definitivo eliminado os salários de fome e os salários nababescos, já que ambos são aberrações desse nosso sistema. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Claro que se o serviço público no Brasil tivesse a qualidade que pregou o meu debatedor, as elites econômicas aqui do nosso país utilizariam o SUS e a escola pública ao invés de serviços particulares. Mas retomando a pergunta que enseja aqui o nosso debate. O governo deve entregar a reforma administrativa em ano de pandemia? É óbvio que sim. Na verdade, a pandemia é só mais um motivo, porque agora, além de indispensável, essa reforma se tornou urgente, diria até urgentíssima. Em razão do isolamento social decretado aí de forma desorganizada e pouco científica por governadores e prefeitos, o país passa por uma crise econômica sem precedentes. Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, publicado agora em julho, quase 2/3 da população economicamente ativa alegou queda de renda durante a pandemia. E segundo pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada em agosto, 44% dos beneficiários do auxílio emergencial disseram que os R$ 600 do governo federal representam a sua única fonte de renda. Um detalhe, o destino dessa verba é para cobrir gastos com alimentação, 53%, para pagamento de contas, 25%, e para despesas do lar, como produtos de higiene, 16%. Ou seja, a gente está tratando de necessidades básicas para uma existência minimamente digna, o que corrobora a manutenção, ainda que parcial, desse programa, que já impactou aí 67 milhões de cidadãos, praticamente 1/3 da população brasileira, se tornando o maior programa de transferência de renda da história nacional. A preocupação, claro, é com a conta. Esse programa emergencial já consumiu 254 bilhões de reais do erário. E por causa desse cenário de desemprego, de empobrecimento da população e de escalada no déficit fiscal, o Estado brasileiro está se endividando para fazer frente à calamidade pública e gastando muito além do que arrecada, autorizado excepcionalmente, claro, pela PEC do orçamento de guerra aprovada pelo Congresso. Segundo o levantamento do Estadão, publicado em 9 de agosto, com base em projeções oficiais do governo e de instituições financeiras, o custo estimado da pandemia só nesse ano é de 700 bilhões de reais. Isso é quase 6 vezes, o déficit antes previsto para 2020, que já era de impressionantes 124 bilhões. Embora a economia seja uma ciência aí complexa, essencialmente tem 2 formas de desequilibrar contas públicas que estão no vermelho. Uma é aumentar impostos, o que é bem desaconselhável durante uma recessão econômica. E a outra é justamente controlar a despesa, fazendo o governo cortar na própria carne. Semana passada, a Câmara Federal, capitaneada pelo senhor Rodrigo Maia, deu um bom exemplo de responsabilidade fiscal ao manter o veto presidencial que congelou aumentos do setor público até 2021. Dessa forma, garantiu ao país uma economia fundamental de 120 bilhões de reais. Isso sem reduzir nenhum centavo das remunerações dos funcionários públicos, que continuarão com seus salários intocados durante toda a crise. O problema é que a gente está diante de um endividamento recorde que vai comprometer o Tesouro em centenas e centenas de bilhões de reais. Portanto, é imperioso que Brasília adote medidas de contenção ou de diminuição de gastos públicos, especialmente cortando privilégios e buscando eficiência na prestação de serviços à população. A reforma administrativa, ela se encaixa justamente nesse contexto. E algumas fontes consultadas falam em até R$500 bilhão de economia em 10 anos. São números bem auspiciosos, mas a gente já está muito atrasado. A música popular, nos versos aí do Geraldo Vandré, consagrou a ideia de que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Infelizmente, governo e Congresso esperaram o pior acontecer.
E uma reforma que deveria ter sido encaminhada para discussão parlamentar tão logo a nova Previdência tivesse promulgada, ainda não foi apresentada ao público, embora elaborada há meses, com a redação original datada do final de 2019, como bem pontuou meu debatedor. Então, da canção de Vandré para a literatura de Guimarães Rosa, de fato chegou a hora e a vez da reforma administrativa. E aqueles que antes não queriam tratar do tema por covardia política, agora terão de fazê-lo por necessidade. Afinal, como dizia o ditado capial, né? O sapo não pula por boniteza, mas, porém, por precisão. Essa é exatamente a epígrafe do último conto de Sagarana. Então, dessa vez, os sapos de Brasília terão que pular porque precisam. Só que eles tiveram uma sorte tremenda e nem se deram conta. E aqui eu encerro esses argumentos iniciais com uma análise conjuntural que eu gostaria muito que chegasse aos tomadores de decisão lá na capital federal. Então vamos aos fatos. O governo submeteu o texto da reforma da Previdência ao Congresso em fevereiro de 2019. Em abril de 2019, segundo o Datafolha, a avaliação do governo registrava 32% de ótimo e bom e variou 1 ponto percentual para mais na pesquisa de julho de 2019. Nesse ínterim, mais precisamente em 26 de maio, milhões de pessoas pelo país, eu inclusive, foram às ruas pressionar as elites políticas pela aprovação da nova Previdência. Mas é importante destacar que mudanças no cálculo de pensões, de aposentadorias, afetam diretamente dezenas de milhões de trabalhadores do setor público e do setor privado atendido pelo INSS. Portanto, essa era a peça legislativa mais complexa e, teoricamente, mais impopular a ser aprovada na gestão Guedes-Bolsonaro. Já a reforma administrativa, ela não impacta significativamente ninguém do setor privado. E, por incrível que pareça, ninguém do setor público. Porque o presidente já deixou claro que as alterações só devem impactar novos servidores contratados a partir da promulgação da nova lei. Assim, a resistência a essa legislação é, de novo, teoricamente, muito menor. Até porque, com razão, o trabalhador brasileiro ele já identifica de forma bastante crítica os privilégios do setor público. São salários maiores que os do mercado, são aumentos reais de remuneração superiores aos do setor privado, estabilidade no emprego, aposentadorias mais vantajosas, por aí vai. Então, se foi possível aprovar a reforma da Previdência num cenário tão adverso, aprovar a reforma administrativa ainda esse ano é o que se espera de um Congresso e de um governo minimamente comprometidos com o futuro do Brasil. Haverá menos resistência política e agora, segundo esse mesmo Datafolha, a avaliação de desempenho do presidente como ótimo ou bom escalou para 37% do eleitorado, com uma queda de 10 pontos percentuais na sua rejeição como ruim ou péssimo. Traduzindo, o governo está mais forte do que quando motivou milhões de pessoas a se manifestarem a favor da nova Previdência. Então não tem desculpa para não botar essa reforma tramitando o mais rápido possível. Ela é necessária e não vai prejudicar o capital político dos envolvidos, como eu pretendo demonstrar ao longo do debate. Então, que pulem os sapos. Vamos ao debate? Bruno e Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, parabéns pelos seus argumentos iniciais. Obrigado, doutor.